O que é destaque nesta edição? Omar Aziz se encontra com o ministro da Economia e espera solução à IPI dos concentrados da Zona Franca de Manaus em 72 horas. Wilson Lima assina contrato com a Caixa Econômica Federal para modernização e reforma da estrada M010 que liga Manaus a Itacoatiara. Começa hoje transferência para alunos da rede pública. A Amazonas recebe 25 mil doses de vacina pentavalente. Petrobras reduzirá em 3% o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta terça-feira. Ministro da Economia deve autorizar aumento do salário mínimo para 2020. Brasil teve aumento de 488% nos casos de dengue. Temperatura dos oceanos cresceu 450% nas últimas 6 décadas. Estudo da OIT mostra falta de progresso na igualdade de gênero no mercado de trabalho. Presidente do Irã diz que envolvidos na queda de avião serão castigados. Rapaz de 22 anos pode ter sido baleado por engano no Rio Piorini. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar encoberto e com temperatura elevada, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. A chance de chover 15 milímetros é de 90%, diz o Climatempo. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade no ar é de 92%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 14 de janeiro. 14º dia do ano e faltam 352 para terminar 2020. Dia de Santa Verônica de Binasco. Ano novo para os sérvios ortodoxos. A cheia do Rio Negro chegou ontem aos 5,64 metros, depois de subir mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23,70 metros. O Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. 1973, transmissão ao vivo via satélite do concerto de Elvis Presley, Aloha from Hawaii, marca o recorde como a transmissão mais assistida por um animador individual na história da televisão. Em 14 de janeiro de 1974, o general Ernesto Geisel é escolhido de forma indireta como presidente da República. Ele assumiria no dia 15 de março, enfrentando dificuldades econômicas e políticas que anunciavam o fim do milagre econômico e ameaçavam o regime militar. Em 1974, a inflação chegaria a 34,5%. Em 2000, um tribunal da ONU sentencia 5 croatas a 25 anos de prisão pelo massacre de 103 muçulmanos num vilarejo da Bósnia em 1993. 2016, a Organização Mundial da Saúde declara o fim da epidemia por vírus Ebola na África Ocidental, que causou mais de 11 mil mortes. Em 2019, 15 pessoas morrem após um Boeing 707 da Sahra Airlines cair na base aérea FAT, lá no Irã. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe do Jornal da Manhã e bom dia especialmente ao nosso ouvinte. Pellegrini, já temos aqui uma reclamação de ouvintes que dizem que lá no ramal do Rio Branquinho, na BR-174, quilômetro 65, eles estão sem energia elétrica há pelo menos 2 dias, Pellegrini. Paulo, não é um privilégio tão somente do pessoal lá do ramal do Branquinho, que já conheço, inclusive, lá, muito bacana lá no ramal do Branquinho. Então a empresa concessionária precisa dar, né, aí uma resposta rápida. Você já pensou, você está com seus produtos, principalmente quem mora no interior, que tem que armazenar as coisas, e ficar 2 dias sem energia realmente não é muito fácil. Isso vem acontecendo também, Paulo, constantemente nos ramais aí da estrada da M070, por exemplo, ali o pessoal do Lago do Limão, como sofre sem energia, e algumas coisas devem ser tomadas, Paulo. Natal e Ano Novo, pessoal do Lago do Limão, ficou todo mundo sem energia. Escuridão para todos, Pellegrini, seria isso? Escuridão para todos, Paulo. Onde muito e outrora era luz para todos, agora escuridão para todos. Isso vem ocorrendo, principalmente aí nos ramais, o pessoal da estrada vem sofrendo muito, Paulo, vem sofrendo demais com essa situação. Pellegrini, o transporte coletivo da cidade, como é que está?
Operando de maneira tranquila, Paulo, tá tudo tranquilo em relação ao transporte rodoviário, né? Saíram agora das garagens sem maiores problemas. Há aquela questão ainda de algumas empresas não pagarem as férias. Essa situação é muito complicada. 2 semanas tivemos aí algumas paralisações, você lembra, Paulo, e as férias ainda aí, por exemplo, na Global ainda não foi acertado. Já tem trabalhador aí com 2 férias que ele já tirou, já ficou em casa os 30 dias, mas ainda não foi pago. No transporte alternativo, a situação é aquela mesma, Paulo, tem aí 2 semanas dentro que os proprietários, o pessoal das cooperativas estão aí sem receber a bilhetagem eletrônica. Peregrini, um ouvinte aqui através do aplicativo humano, o César, o Johnny César, está dizendo o seguinte: gostaria de saber o mistério que envolve as lotações do transporte alternativo, que toda vez que passamos o cartão Passa Fácil, eles sempre debitam mais de uma passagem, Peregrini. Precisa verificar o que está acontecendo. Tem que verificar, Paulo Guerra, até porque na bilhetagem eletrônica, passando um, não passa o outro imediatamente, né? Tem que ver, deve ser algum problema aí localizado, né? Ele tem que anotar o número do ônibus e passar para nós, ou então o Instituto Municipal de Trânsito, que com certeza as providências serão tomadas, Paulo. Peregrini, pessoal do IML parece que teve finalmente noite de calmaria, não? Pois é, Paulo, uma noite de calmaria, uma noite de tranquilidade para os profissionais do Instituto Médico Legal. Pra você ter uma ideia, Paulo, nenhuma necrópsia foi realizada, né? Nós já conversávamos isso na nossa primeira reunião de pauta, logo no meio da madrugada, e nenhuma morte foi confirmada, nenhuma morte por bala ou por faca, ou seja, nenhum homicídio durante a noite de madrugada. Só aquele rapaz que foi baleado, que pode ter sido por engano, né, Peregrini? O rapaz foi baleado, Paulo Guerra, e as primeiras informações dão conta de que pode ter sido sim por engano, né? Ele foi baleado, está ainda internado no pronto-socorro, e as informações dão conta que ele tem o estado de saúde dele ainda requer cuidado. Foram 2 tiros, Paulo Guerra, possivelmente por engano, né? Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, voltaremos sim daqui a pouco com as informações da noite de madrugada, dizendo, Paulo Guerra, que o trânsito oferece um tráfego tranquilo nas principais vias da cidade nesse momento, nenhum acidente grave registrado, como você bem já colocou, possibilidade de chuva para hoje, o tempo é bem nublado, tanto na zona norte quanto na zona leste, as 2 maiores zonas da cidade, com o tempo nublado nesse momento. A cidade tem horas de calmaria, de tranquilidade nesse momento, e a qualquer momento voltaremos com outras informações. Paulo Guerra. 5h56. O G1 fez levantamento sobre as capitais brasileiras onde houve reajuste da tarifa do transporte público em 2020 e a situação dessas medidas. Manaus e outras 17 cidades não sinalizaram nenhum tipo de reajustamento em suas tarifas. As 18 capitais onde não há sinalização de alteração são Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Palmas. Nos últimos 20 anos, os reajustes das passagens dos transportes de massa já ultrapassaram os 350%. Corpo de Bombeiros abre 120 vagas para o programa Bombeiro Mirim em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. A primeira companhia de bombeiros militares, sediada em Cacaupireira, inicia amanhã as inscrições para o programa educacional Bombeiro Mirim, o PROEBOM. O programa, que se baseia na doutrina militar, ministra ensinamentos ancorados na disciplina e cidadania, sendo um pilar auxiliar no desenvolvimento da criança e do adolescente, de modos a torná-los agentes transformadores da própria história. Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros em Iranduba, subtenente Moab Pereira, serão oferecidas 120 vagas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, sendo 80 vagas na sede do município e 40 no distrito de Cacaupireira. A
inscrições vão se iniciar do dia 15 ao dia 29, das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. No Cacau Pereira, na Companhia de Bombeiros Militar, e no Iranduba, na Faculdade UEA, com a professora doutora Francisca. Ainda de acordo com o subtenente Moab Pereira, para participar do programa educacional Bombeiro Mirim, crianças e adolescentes devem estar regularmente matriculados na rede pública de ensino. Lembrando que a participação no programa é inteiramente grátis. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. A região norte será destaque na 10ª edição do Festival de Fotografia de Tiradentes, Foto em Pauta, que acontecerá no período de 18 a 22 de março na histórica cidade mineira. Uma equipe do festival desembarcou nesta segunda-feira em Manaus a fim de apresentar o evento por meio de palestra dos organizadores e realizar encontros com fotógrafos locais em busca de trabalhos relevantes que viabilizem a mostra dedicada ao norte do Brasil. A Secretaria de Estado de Produção Rural realiza nesta quarta-feira a 6ª edição do programa Peixe no Prato, lá no bairro de Santa Etelvina. No local serão comercializadas aproximadamente 1.200 toneladas de peixes populares a preços acessíveis, como tambaqui, ruelo, tambaqui curumim e pirarucu de manejo, assim como 1.500 sacolas de verdura contendo itens da agricultura familiar, como cheiro verde, limão, maxixe e pimenta de cheiro. Nessa edição, além da venda de peixes, verduras e legumes, o programa também contará com emissão de primeira e segunda vias de RG e segunda via de certidão de nascimento, em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. 6h03, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois de vários anos separados por um pequeno córrego, finalmente os moradores dos bairros Biribiri e Correnteza terão acesso mútuo, encurtando distância entre um bairro e outro. Atendendo o pedido da população dos dois bairros, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras do município, está construindo em concreto armado uma ponte que vai facilitar a vida de quem precisa. A obra vem para substituir uma velha ponte de madeira que há muito desabou, isolando os dois bairros e impedindo a passagem das pessoas de um lado para o outro. A construção da ponte era aguardada pelas duas comunidades há mais de 20 anos e, ao ser concluída, vai possibilitar maior mobilidade e segurança para os moradores que acompanham de perto o andamento da obra. O trabalho executado pela Secretaria de Obras integra o conjunto de ações que vem sendo implementadas pela gestão do prefeito Beto D'Angelo para melhorias na infraestrutura da área. O esqueleto da velha ponte estava com a estrutura comprometida, impedindo a passagem das pessoas e comprometendo a segurança de quem transitar nas proximidades, já que, devido aos escombros da velha obra, servia de esconderijo para delinquentes. Em breve, todos estarão contando com a nova ponte, dando assim mais segurança a todos que por ali irão transitar. Vale ressaltar que a nova ponte, com cerca de 100 metros de extensão, está sendo construída com recursos próprios do município, garantindo a geração de emprego e renda para profissionais da construção civil local. O prefeito Beto D'Angelo disse que a gestão pública municipal está empenhada em promover melhorias na vida dos cidadãos, favorecendo áreas com infraestrutura e mobilidade urbana. Para isso, segundo pontuou o prefeito, a prefeitura está investindo em ações que impactem positivamente na vida da população. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h05. Como parte da operação Volta às Aulas, Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria Procon Manaus, realizou ontem uma ação de orientação aos pais e responsáveis. A iniciativa ocorreu na rua Henrique Martins, no centro de Manaus, conhecida pela concentração de livrarias e lojas especializadas em material escolar. De acordo com o secretário interino da pasta, Rodrigo Guedes, a SEMDEC busca por adequação dos estabelecimentos. A operação Volta às Aulas ocorre até o final de janeiro e tem como objetivo identificar e fiscalizar práticas abusivas e sobrepreço de livrarias e de material escolar. Mais de 2.600 aposentados e pensionistas da Fundação Amazonprev com aniversários em janeiro devem passar por um novo procedimento de recadastramento durante este mês. Segundo a Fundação, a ação teve início nesta segunda-feira
e os seguranças de Manaus e do interior devem comparecer em posto de atendimento bancário até o dia 24 para a realização de atualização cadastral. Com a nova metodologia, os beneficiários da Amazon Prev não necessitam mais ir à sede do órgão no centro no mês de aniversário, pois o recadastramento, é bom lembrar, no Banco Bradesco passa a ser único, segundo a Fundação. Portanto, os recadastramentos agora vão acontecer no Bradesco. 6:06. A força-tarefa para a contratação direta de técnico de enfermagem realizada pelo governo do estado já atendeu mais de 4.000 pessoas entre o dia 8 de janeiro e esta segunda-feira no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Esse total, 2.245 profissionais que se enquadram nos critérios foram contratados e já estão lotados nas unidades onde atuavam pelas empresas terceirizadas. Os processos cadastrados que envolvem os contratos efetivados e os que estão em análise jurídica somam 3.100. Mais de 800 processos estão em análise pelo setor jurídico. Os demais não chegaram a gerar processo por não estarem trabalhando por nenhuma empresa em unidade da rede estadual. O balanço é da unidade gestora integrada que concentra todos os órgãos envolvidos na contratação. Servidores de outros órgãos também foram cedidos para apoiar o mutirão, em especial da área jurídica, para avaliar os processos que seguem para a análise. A Prefeitura de Manaus está alertando aos pais ou responsáveis por alunos da rede municipal de ensino para o período de transferência que começa hoje e segue até a quinta-feira. O procedimento pode ser realizado pelo site www.matriculas.am.gov.br ou de forma presencial em qualquer unidade pública de ensino. Em caso de perda do prazo, os candidatos terão que esperar o encerramento do período de matrícula para novos alunos no próximo dia 20 para tentar outra oportunidade. A gerente de matrícula e dados da rede da Secretaria Municipal de Educação SEMED, Darlene Liberato, alerta aos pais ou responsáveis pelas crianças de que a mudança de escola só deve ser feita quando houver certeza do procedimento e que é necessário confirmar a matrícula na outra unidade de ensino no tempo determinado. A partir deste ano, 45 unidades básicas de saúde instaladas em Manaus contarão com câmaras frias para conservação de imunobiológicos para as salas de vacinação. Os equipamentos serão adquiridos nos próximos meses pela Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, com recurso de R$742.500, viabilizados para a Prefeitura da capital por meio de emenda impositiva ao Orçamento Geral da União, de autoria do senador Eduardo Braga. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas iniciou nesta segunda-feira a distribuição de 25.000 doses da vacina pentavalente. As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas pelo Amazonas na última sexta-feira. De acordo com a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, o insumo será enviado a todos os municípios. Neste momento, 15.000 doses serão fornecidas para a capital e 10.000 destinadas aos demais 61 municípios, informou. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, Isabel Nascimento, afirmou que o Ministério da Saúde já trabalha para resolver a indisponibilidade do estoque de pentavalente. Isabel ressalta que as crianças que não foram vacinadas no período definido no calendário nacional de imunização poderão ser vacinadas normalmente com a chegada das novas doses. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, destinará R$1.080.000 em emendas parlamentares ao orçamento de 2020 para a produção rural do estado. As emendas já foram aprovadas no parlamento e devem ser executadas ainda este ano. Segundo Josué, hoje o setor rural representa apenas 8% das riquezas produzidas no Amazonas, mas tem potencial para crescer muito mais. Governador Wilson Lima assina contrato com a Caixa Econômica Federal para modernização e reforma da rodovia AM10. O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou ontem em Itacoatiara o contrato de repasse financeiro com a Caixa Econômica Federal no valor de R$219.465.652,60, destinados às obras da primeira etapa de reforma e modernização da rodovia AM010 que liga Manaus àquele município. O contrato prevê contrapartida
contrapartida do governo do estado no valor de 4,5 milhões de reais. Wilson Lima ressaltou que a conquista representa um momento histórico para a população da região por conta das intervenções que serão realizadas. O que nós vamos fazer não é tapa-buraco, não é recapeamento. O que nós vamos fazer é tirar esse pavimento todo, trabalhar na base, na subbase, colocar uma terceira via onde é possível, duplicar nos trechos mais perigosos, colocar sinalização horizontal e vertical e também afastar um pouco aquela vegetação que tem nas laterais. Ele ressaltou ainda o impacto econômico que as melhorias vão possibilitar. Nós estamos transformando a M010 num corredor de atividades econômicas, porque aqui em Taquatiara nós temos um rio com um calado que dura o ano todo, ou seja, permite a navegação de grandes embarcações. Temos aqui a comunidade de Novo Remanso de Engenho, que é um grande produtor de abacaxi. Temos mais ali Silves e Itapiranga, onde tem a implantação da Ineva para exploração do gás. E lá no município de Rio Preto da Eva, nós temos o distrito agroindustrial que está em vias de ser implantado, que também vai gerar emprego e renda para essas pessoas. De acordo com o governador, o desenvolvimento social da região também será impulsionado. É importante trabalhar na questão do desenvolvimento econômico, até para que a gente possa identificar outras matrizes e outras frentes que são importantes para o Amazonas, mas também é importante levar em consideração o aspecto do desenvolvimento social e de garantir o direito de ir e vir do cidadão que mora em Taquatiara, que mora em Silves, em Itapiranga, Rio Preto da Eva, que mora aqui nos municípios próximos como Urucará, São Sebastião do Atumã, quem está em Parintins, quem está em Boa Vista do Ramos, Maués. Então isso é um ganho significativo para quem está aqui nessa região. Wilson Lima informou que, de acordo com previsões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana CEINFRA, as obras devem se iniciar ainda no primeiro semestre deste ano, conforme o período da estiagem. Nós vamos iniciar em maio pelo município de Taquatiara, e isso é importante frisar. Nós vamos começar a pavimentar daqui e aí nós vamos ter 3 lotes de obras da AM010 para que isso aconteça ao longo de toda a rodovia, com empresas inclusive diferentes. E essa é uma obra que deve levar em média 3 ou 4 anos, que não é uma obra simples, é uma obra aí de 269 quilômetros. Segundo a vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé, trata-se do maior contrato de repasse da União de 2019. É com muita satisfação que eu venho aqui representando a Caixa para assinarmos esse contrato, que eu tenho certeza que é importante para todos nós, o escoamento das produções e principalmente para a segurança da população. Vai ser uma obra de grande importância que vai trazer para vocês desenvolvimento econômico, emprego e renda. Em 2019, o governo do estado realizou obras de manutenção em todos os trechos da rodovia com o objetivo de garantir a trafegabilidade dos condutores de veículos. O senador Omar Aziz, autor da emenda que conseguiu o valor liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, destaca que a segurança da estrada é primordial para o produtor e para o passageiro que circula pela via. Se a gente não tiver uma estrada que dê segurança ao produtor, que dê segurança ao passageiro, nós também não temos como escoar a produção que vai ter ao longo dessa estrada, não só para Itacoatiara. Você pega Itapiranga, você pega Silvio, você pega Urucurituba, você pega Rio Preto da Eva, você pega o município de Parintins, Maués, que vai agora pegar a lancha rápida de Maués, para aqui no porto e pega um carro para ir para Manaus. Economiza horas de barco. 6h14 em Manaus. O senador Omar Aziz informou ontem à noite que teve uma demorada conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado dos Concentrados de Guaraná, usados pela indústria de refrigerantes. Segundo o senador, o objetivo da conversa, a qual tratou em nome da bancada parlamentar do Amazonas do Congresso Nacional, foi apresentar ao ministro a angústia que o polo industrial da Zona Franca de Manaus está vivendo com a insegurança jurídica provocada pelo governo federal. Guedes, de acordo com o Omar Aziz, prometeu dar uma resposta em até 72 horas. O senador disse que o Amazonas quer uma posição definitiva antes que as empresas do setor, principalmente Coca-Cola e Ambev, resolvam deixar a Zona Franca de Manaus. O objetivo é impedir que prevaleça a redução de 10% para
4% da alíquota do IPI, conforme decreto assinado em 2018 pelo então presidente da República, Michel Temer. Os 10% tinham validade até o final de 2019 e o governo federal não fez questão de renovar essa medida, deixando que ela caducasse. Polícia. Peregrino, há um questionamento aqui sobre informações de 2 corpos que foram enterrados ontem à noite no Brasileirinho pelos traficantes que sequestraram um Uber no mutirão e conseguiram fugir, e avisou a polícia dos corpos enterrados. Essa história é esquisita, não é, Peregrino? É esquisita, né, Paulo Guerra? Porque até o presente momento esses corpos não apareceram, né? Ele disse que foi sequestrado e que ouviu essa conversa, Paulo, mas até o presente momento nada de concreto em relação a isso foi descoberto. Nada de oficial, não é, Peregrino? Apenas essa informação de que ele teria sido sequestrado por bandidos, obrigado a levar 2 corpos até o ramal do Brasileirinho para que eles fossem enterrados lá. Muito bem colocado, Paulo. Nada de oficial até o presente momento, né? Foi só uma suposição, uma conversa que ele ouviu no momento que estava sendo sequestrado. Então vamos aguardar informações mais precisas sobre este fato. Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila na cidade. Ninguém morreu. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, movimentação considerada tranquila. Mais uma pessoa deu entrada, vítima de um acidente de trânsito, uma batida entre 2 carros, e a pessoa que estava dentro de um Fiat Palio bateu a cabeça no vidro do carro, no para-brisa, e teve que dar entrada no pronto socorro. Uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, também tem relação com o trânsito. 2 homens que brigaram depois de uma fechada no trânsito, um fechou um e o outro fechou o outro, e os 2 resolveram ir pra peia e pra briga, e um deles levou um murro no supercílio e teve que dar entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O pronto-socorro João Lúcio está florido, lotado, muita gente no pronto-socorro. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, todos que procuram aquela unidade de saúde são muito bem atendidos. O pronto-socorro João Lúcio, que tem o comando do doutor Silvio Romano, no pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca da morte! Com uma facada na barriga, com as vísceras expostas, o homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma vítima de uma briga de bar. 2 homens se desentenderam. No começo da noite, os 2 estavam bebendo, tudo parecia tranquilo. A cerveja de pobre era consumida, os 2 tomavam, os 2 bebiam, os 2 estavam lá brindando com um copo descartável. Rapaz, uma alegria contagiante. De repente, houve um desentendimento entre os 2 embriagados, e um deles, armado com uma faca, deu-lhe uma violenta peixeirada na barriga do outro, que deu entrada, como já disse, com as vísceras expostas, com as tripas e o bobó aparecendo. Estava terrível, já estava mais para lá do que para cá, já estava no bico do urubu, graças à ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem do pronto-socorro João Lúcio. Esse homem que chegou do bico do urubu, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada na madrugada de hoje, vítima de pauladas pelo corpo. Ele foi agredido com um pedaço de pau, uma perna manca 3x4 de aproximadamente 1,5 metros, foi usado como arma, e o homem deu-lhe várias pauladas na cabeça de seu oponente. As primeiras informações dão conta de que o motivo da briga foi uma dívida. Um foi cobrar o outro e foi recebido a pauladas. Você que vai cobrar alguém esses dias, todo cuidado é pouco. A paulada está tentando
por causa aí de cobrança de dívida. Aliás, as promotoras de vendas, né, de Avon, como é o nome da outra, rapaz, a Natura, estão aí alertando as demais colegas. Todo cuidado é pouco. Tem um bandido aí que está tentando dar golpe, dizendo que é motorista de ônibus, que quer comprar muitos produtos, que quer abrir uma lojinha e taca-lhe o pino nas consultoras da Avon e também da Natura. Você que vende esses produtos, todo cuidado é pouco. Tem um bandido, tem um golpista aplicando nas consultoras de venda. Todo cuidado é pouco. Algumas vendedoras já estão usando inclusive um porrete dentro das bolsas de perfume para quando aparecer esse bandido. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga por causa de homem, por pouco não acaba em tragédia. 2 mulheres brigaram à tarde de ontem por causa do amor do mesmo homem. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um motorista de ônibus deixou seu celular de bobeira. A mulher dele viu, a mulher dele foi olhar e descobriu que ele mantinha um relacionamento amoroso com uma piriguete, com uma novinha. Ela não fez nem alarme, ela pegou o telefone, marcou o encontro e foi. Chegando lá, ela foi junto com o marido. Ela induziu o pobre, né? Disse: amor, vamos ali na casa de fulana, preciso tanto dar uma volta, vai comigo, amor. O besta foi. Quando chegou lá, era um encontro com a amante dele. Rapaz, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o negócio não prestou. O capeta se apoderou da esposa, que partiu pra cima da amante e por pouco não acaba em tragédia. Ela estava armada com uma faca, dessa faquinha de mesa de cortar pão. Ela queria esfaquear a amante do próprio marido. E tudo começou porque ela foi mexer no celular. Ela foi diretamente no aplicativo do capeta, o Zap Zap. Lá ela descobriu tudo. Ele mantinha um relacionamento com uma jovem de 20 anos de idade, uma morena alta, de barriguinha sarada, das pernas grossas, do cabelo comprido, do olho agateado. Rapaz, era difícil o homem que poderia resistir a essa tentação. Às vezes o homem até não quer, né, coitado, até não quer, mas elas vêm com tudo e os pobres maridos às vezes são seduzidos. Olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem desferiu uma violenta facada na costela de seu oponente. As primeiras informações dão conta de que os 2 homens já mantinham uma rixa antiga. Os 2 são moradores lá do Monte Oreb, um tranquilo e pacato condomínio fechado, o Life Monte Oreb. Paulo Guerra, lá houve uma discussão, não se sabe ainda o motivo pelo qual os 2 têm essa rixa, só que um deu-lhe uma facada na costela do outro, que foi parar em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo. O crime aconteceu, repito, no Parque Residencial Life Monte Oreb, a invasão lá próximo ao conjunto Viver Melhor. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Só que não! Graças ao grande trabalho da polícia, das operações que estão havendo na cidade, a noite madrugada foi tranquila. A noite madrugada sem morte por faca. Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu na paulada. Ninguém foi assassinado. A pedra está criando teia de aranha. O passarinho da morte.
O passarinho da morte não saiu de seu puleiro. O passarinho preto, feio, meio despenado. Esse é o passarinho da morte. Não saiu de seu puleiro. O motor que leva de dessa para pior. O barco da morte. Também não saiu do porto. Ninguém morreu. O barco da morte continua ancorado. O passarinho da morte está em seu puleiro. E com isso, nenhuma morte na noite e madrugada. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila e pacata noite e madrugada na cidade. É contigo, Peregrini. Paulo. Oi, Paulo. Peregrini, vamos lembrar que hoje é aniversário da Praça 14. Muita festa pelas bandas da Praça 14 e as parabenizações a todos os seus moradores. E quem está lembrando também aqui, isso é o Roberto Saboia, que é residente na Praça 14, está aniversariando hoje também. Parabéns aí o Saboia, eu também que já morei na 14, nasci ali na Balbina Mestrinho, ou seja, na Praça 14. Parabéns aí a todos os moradores da nossa querida Praça 14. Abraço para o Valtinho, meu amigo Valtinho lá que mora ali na Tarumã, com a Major Gabriel, nossos amigos ali da Praça 14. Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.169 acumulou. A quadra saiu para 48 apostadores, cada um vai receber R$10.786,68. O terno teve 4.474 apostas ganhadoras com premiação individual de R$174,02. 110.754 apostadores com 2 números vão receber R$3,86, um dos melhores prêmios já pagos pelas loterias. E aqui no concurso 5.169 sorteou as dezenas 23, 32, 65, 72 e 79. 23, 32, 65, 72, fecha o jogo. 79. A Loto Fácil no concurso 1915 saiu para 5 apostadores, cada um vai receber R$1.204.496,59. Eles são de Brasília, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Americana e São Paulo e capital também, com 2 apostadores. 14 acertos, foram 754 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.463,05. As dezenas sorteadas da Loto Fácil nesse concurso 1915 foram estas: 02, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 25. 6h34. Esportes. Copa São Paulo de Futebol Júnior, resultados dos jogos de ontem. Vasco 1, Náutico 0. Internacional 2, Desportivo Brasil 0. CRB 0, Taboão da Serra 1. Botafogo de São Paulo 1, Atlético de Goiás também 1. Botafogo classificado nos pênaltis 3-0. Tupi 1, Atlético do Paraná 2. Mirassol 2, Joinville 0. Paraná 0, Red Bull classificado 3. Corinthians 3, Juventude 1. Jogam hoje às 14h45, Grêmio e Chapecoense. Atlético Mineiro e São Bernardo. Às 15, Água Santa e Avaí. 17h, Goiás e Palmeiras. 19h, Curitiba e São Bento. 19h15, Vasco e Tapirense. E ainda Cruzeiro e Oeste. E fechando a rodada, às 21h30, tem São Paulo e Santa Cruz. Após uma série de resultados ruins, o Barcelona anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Ernesto Valverde. Rick Setien é quem assumiu o cargo. O atacante Luis Soares operou o joelho direito neste domingo e será baixa do Barcelona por pelo menos 4 meses. A lesão do Uruguai fez o Barça mudar os planos de não contratar nesta janela de inverno europeu, colocando o clube atrás de um novo camisa 9. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Gabigol é um dos nomes estudado pela diretoria para reforçar o elenco do time catalão. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta após 6 pregões em queda. Nesta segunda-feira, o Ibovespa subiu 1,58% a 117.325 pontos. Dólar fecha em alta e alcança maior patamar em mais de um mês. Nesta segunda-feira, a moeda dos Estados Unidos subiu 1,19% a R$4,1412.
e alcançou o maior patamar de fechamento desde 10 de dezembro. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com algumas delas estendendo ganhos com a expectativa de que o acordo comercial a ser assinado por Estados Unidos e China beneficia a economia regional e outras realizando lucros após acumularem ganhos recentes com base nessa visão otimista. Voltando de um feriado nacional no Japão, o índice Nikkei subiu 0,73% em Tóquio hoje a 24.025,17 pontos, impulsionado por ação dos setores de eletrônicos e siderúrgico, enquanto o sul-coreano KOSPI avançou 0,43% em Seul a 2.238,88 pontos, com a ajuda de papéis de bancos e de varejistas, e o TAIEX se valorizou 0,55% em Taiwan a 12.179,81 pontos. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3% a partir de hoje, informou a companhia, após ter mantido os valores de ambos os combustíveis estáveis por semanas. A gasolina não sofreu reajuste desde 1º de dezembro, enquanto o diesel tinha a cotação estável desde 21 de dezembro, quando houve um aumento de 3%. Nos preços da gasolina houve um aumento de 4% no dia 27 de novembro. A Petrobras tem reiterado que sua política de preços para a gasolina e o diesel segue o princípio da paridade de importação, formada pela cotação internacional dos produtos mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio, destaca a Reuters. A dedução de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não será mais permitida na declaração do imposto de renda da pessoa física em 2020. O benefício levou a uma renúncia fiscal de cerca de 674 milhões em 2019 e não foi prorrogado. Com seu fim, a estimativa do Ministério da Economia é de elevar a arrecadação em aproximadamente 700 milhões de reais. Balança comercial inicia 2020 com superávit de 1,77 bilhão de dólares. Números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Em todo o ano passado, o superávit comercial recuou 19,6% para 46,6 bilhões de dólares. O secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, informou nesta segunda-feira que a cervejaria Becker terá que fazer uma campanha para informar os pontos de venda e a quantidade de cervejas que podem estar contaminadas. A secretaria subordinada ao Ministério da Justiça. Mais cedo nesta segunda, o Ministério da Agricultura informou ter intimado a cervejaria a fazer um recall de todas as cervejas e chopes da empresa e a suspender a venda de qualquer produto da marca. Segundo o secretário Luciano Tim, se descumprir essas regras e não repassar as informações, a empresa pode ser multada em até 9,9 milhões de reais, segundo a portaria 618/19, que trata do recall. Luciano Tim informou ainda que a Baker já foi comunicada da decisão. O Conselho Nacional de Justiça informou nesta segunda-feira ter recebido 99 sugestões para a implementação do juiz de garantias. As propostas foram apresentadas por meio de uma consulta pública na internet aberta no dia 30 de dezembro e encerrada na última sexta-feira. O balanço contabiliza todas as contribuições no período. No balanço parcial, o CNJ já havia informado ter recebido 70 sugestões. Agora os problemas e as propostas serão encaminhadas ao grupo de trabalho que discute o tema. Foram ouvidos, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a AB e a Procuradoria-Geral da República. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, será interrogado hoje na Operação Boca do Lobo, desdobramento da Lava Jato no Rio, que o prendeu em novembro de 2018. O depoimento acontece na 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Pezão foi solto em dezembro após decisão do Superior Tribunal de Justiça. A acusação afirma que Pezão recebeu 40 milhões de reais em propina, integrando e aprimorando o esquema de corrupção de Sérgio Cabral. O esquema foi delatado por Carlos Miranda, operador de Cabral. Na versão dele, quando ainda era vice, Pezão recebia mesada de 150 mil reais. A propina incluía pagamento de 13º salário, além de 2 bônus de R$1 milhão. Ao virar governador, Pezão teria passado a cobrar 8% de propina sobre os contratos firmados com o governo. Na era Cabral, eram cobrados até 5% dos valores dos fornecedores. A nova estação brasileira da Antártica será inaugurada nesta terça-feira pela Marinha, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. O complexo de mais de 4.500 metros quadrados será entregue quase 8 anos depois do incêndio que destruiu a base anterior.
Pesquisadores brasileiros estão há mais de 3 décadas no continente. O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue em 2019, um aumento de 488% em relação a 2018, segundo dados do Ministério da Saúde. Desse total, 782 pessoas morreram em todo o país. No ano passado, o Brasil também registrou 10.708 casos de Zika, com 3 mortes e 132.205 ocorrências de chikungunya, com 92 mortes, um aumento respectivamente de 52% e de 30% em relação aos casos de 2018. Juntando todos os casos de dengue, zika e chikungunya, houve um aumento de 248% no registro das doenças transmitidas pelo mosquito do Aedes aegypti em 2019. O governo quer recrutar militares para a força-tarefa do INSS. Proposta é que militares assumam funções de atendimento nas agências, liberando os servidores para trabalhar na análise dos pedidos dos segurados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve dar sinal verde para elevar o valor do salário mínimo de 2020 e garantir a recomposição da inflação do ano passado. O assunto foi tema de reunião do ministro com a equipe na volta ao trabalho após um período de férias de fim de ano. O custo adicional deve ficar entre 2 e 3 bilhões de reais. O salário mínimo foi fixado em R$1.039, com alta de 4,1%. O ajuste ficou abaixo do índice nacional de preços ao mercado de 2019 de 4,48%, que serve como base para a correção do salário mínimo. Se for dado o mesmo índice sobre o salário mínimo vigente em 2019, o valor subirá para R$1.042,71. 6h46. O ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, está processando a montadora francesa. O brasileiro que estava em prisão domiciliar no Japão e fugiu para o Líbano alega que a carta de renúncia da presidência da Renault, que assinou um ano atrás, ainda na prisão, não tem validade. Ele quer uma pensão além dos pagamentos de aposentadoria. Harry e Meghan terão um período de transição entre Canadá e Reino Unido, diz a rainha. A monarca declarou que, apesar de preferir que os dois continuassem como membros da família real em tempo integral, respeita e entende a decisão. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira. Estados Unidos deportam 21 militares sauditas após tiroteio em base na Flórida. Cadetes faziam treinamento em academia militar americana e são acusados de envolvimento em ataque terrorista em uma base naval em dezembro de 2019. Eles receberam baixa e embarcaram nessa segunda-feira, mas não responderam a processos na justiça. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse nesta segunda-feira que a ofensiva que matou o general iraniano Qasem Soleimani foi um ato legítimo de autodefesa. Durante a coletiva de imprensa, Barr ressaltou que o presidente Donald Trump agiu claramente com autoridade e que o comandante das forças Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, era um alvo militar legítimo. O procurador ainda confirmou que a Casa Branca chegou a consultar o Departamento de Justiça antes do ataque contra o aeroporto de Bagdá. Uma nova análise da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostra como a desigualdade no local de trabalho se reflete na diferença de salários entre homens e mulheres, os cargos desempenhados e as oportunidades para as mais jovens. A agência da ONU analisou os dados de 115 países e concluiu que a diferença salarial média é de 14%. Além disso, nas profissões dominadas por homens, as diferenças salariais são ainda mais altas. Pelo menos 57 pessoas morreram após avalanches na Caxemira, controlada pelo Paquistão, nas últimas 24 horas, disseram autoridades do governo nesta terça-feira. O governo informou que muitos moradores ainda estão presos sob escombros na área do Vale Nelum, após fortes chuvas que também provocaram deslizamento de terra. O número de desaparecidos não foi informado. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou hoje que todos os envolvidos na queda do avião ucraniano derrubado acidentalmente por um míssil do exército iraniano serão castigados. Rouhani disse que os oficiais serão responsabilizados pela tragédia e afirmou ainda que um acidente do tipo nunca mais vai acontecer. E muitos já foram presos. A aeronave decolou de Teherã e seguia para Kiev, na Ucrânia, com 176 pessoas quando foi derrubado pelos militares iranianos. Ninguém sobreviveu. A tragédia colocou o governo do Irã sob pressão. Desde sábado, quando as autoridades assumiram o erro, iranianos saem às ruas para protestar. A temperatura média dos oceanos atingiu o maior registro da história em 2019,
e bateu o terceiro recorde consecutivo de acordo com um estudo internacional publicado nesta segunda-feira na revista científica Advanced in Atmospheric Science. O estudo aponta que os oceanos estiveram 0,075 graus centígrados acima da média registrada de 1981 a 2010. Nas últimas 6 décadas, essa temperatura subiu 450%, informa a publicação, o que corresponde a uma elevação de 46 no nível dos oceanos. Além de os oceanos estarem mais quentes, a temperatura está se elevando a uma velocidade cada vez maior. E mesmo que as emissões de gases do efeito estufa parem, os oceanos continuarão a ter temperaturas elevadas porque demoram a se estabilizar, alertam os pesquisadores. Com as águas oceânicas mais quentes, há o derretimento de geleiras que leva ao aumento do nível do mar e ameaça comunidades costeiras. O embranquecimento dos corais, que reflete a perda de vitalidade neste ambiente, que fornece alimento e abrigo para diversas espécies marinhas, e o aumento de tempestades e furacões. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O governo estuda corrigir defasagem do salário mínimo ainda este ano. Folha de São Paulo. O governo prevê 9,7 bilhões para zerar a fila do INSS neste ano. O Estado de São Paulo. CNJ recebe 99 sugestões sobre juiz de garantias. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Entidades propõem alterações na reestruturação da carreira militar. Valor Econômico. Fim de deduções de doméstico no imposto de renda deve gerar 700 milhões ao governo. Estado de Minas. Ministério da Agricultura manda recolher todas as marcas da cervejaria Baker. Jornal do Comércio no Recife. Nordestinos afinam discurso para vender região em feira de turismo na Europa. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia divulga a identidade de médicos formados na Bolívia que atuavam ilegalmente no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. João de Deus é denunciado por estupro de gaúchas com aval de guias turísticos. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. 3 dias para a definição dos concentrados. A crítica. Famílias angustiadas, desaparecidos. Diário do Amazonas. Transferência de alunos tem início hoje. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.